Queridos amigos, queridas amigas do nosso grupo de leitura, é com muita alegria que vamos iniciar a reunião desta noite, rogando o amparo de Deus. E para dar início, nós vamos pedir a nossa querida Leiner para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite, Grupo Espírita do Centro Adelino de Carvalho. É neste momento que nós reunimos nossos pensamentos para levarmos até Deus, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade maior e todos os nossos anjos guardiões, que neste momento possa nos atendê-lo com nossos pedidos, porque nós ainda pedimos, precisamos pedir, porque ainda somos bem com pouco conhecimento. E sei que Ele nos atende para nós melhorarmos os nossos sentimentos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, que um é relacionado com o outro, e tudo isso possa ser melhorado com a proteção deles. E nós não pedimos só para nossa família consanguínea, mas para toda a família universal. E não só nós encarnados, mas para todos os desencarnados, que todos eles também possam ter essa proteção tão importante, tão de amor. E vamos levar nossos pensamentos a todos. Sabemos que a sabedoria de Jesus é infinita. E Ele é o que nos está sempre ao nosso lado, ajudando. Que vai nos lugar mais distante, mais difícil que Ele tem condição. Porque o amor dEle é grande, é universal. Por isso, nós deixamos por iniciado em nome deles, para que todos nós podemos ser socorridos por eles. Nós deixamos iniciado o estudo da noite de hoje, na casa de Adelino de Carvalho. Que assim seja e muito obrigado. Nós agradecemos a nossa querida irmã e companheira, amiga Leiner, pela prece tão carinhosa, e vamos pedir agora a nossa Volanda para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade. Item 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação se torna geral. A quem inculpá-la, senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes em benevolência mútua, e como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade?
que um rico debochado, perdido de corpo e alma, apresente-se em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como o vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobressaírem sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje, a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sob os golpes que de tempo em tempo ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, revoltam-se. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem, entretanto. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo de Argel, Marmont, 1862. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa querida irmã e companheira Volanda por essa belíssima leitura tão esclarecedora do Bispo de Argel, que nos ajuda a compreender, não é, esse orgulho e a humildade, o vício e a virtude. E agora vamos pedir a Marilda para ler a questão de O Livro dos Espíritos para nós. Queridos amigos, queridas irmãs, deve ter havido algum problema, mas nós vamos continuar. Nós vamos pedir ao nosso querido irmão e amigo, seu Vicente, para iniciar os comentários para nós. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Adelino de Carvalho. Nós estamos aqui no início do comentário do Evangelho, que é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item número 12, a leitura ao orgulho e à humildade. Nós sabemos que é duas contraditas de muito
contrário, porque o orgulho tem muito de acabar com as nossas virtudes. E nós sabemos disso, que a humildade é uma coisa benéfica. E toda vez que a gente, em toda ação da vida, a gente for humilde, só tem a ganhar. E tem a perder se pensar no orgulho e no egoísmo. Mas fora da caridade não há salvação. Todo mundo sabe já, nós sabemos disso e precisamos não esquecer e pôr em prática, porque é importante para nós todos e que o orgulho só tem a perder quem pensar nisso. O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, destruí-lo. Muitas das vezes a gente pensa em deixar ele crescer, é ignorante, é ignorância, deixa o orgulho crescer, fica com vaidade, não lembra da vida futura, só lembra da vida presente e quer ser cada vez mais entusiasmado com as coisas materiais, e sendo que nós não vai ganhar nada com isso. Na terra mais vale quem tem um cifrão de prata ou de ouro, mas da morte ao sorvedouro jamais escapa ninguém. No céu só vale o tesouro daquele que fez o bem. Então, se nós vamos precisar muito dessa prática do bem ativa, por que não fazemos? Nós precisamos de lembrar sempre do Cristo, porque Deus deu Jesus, o nosso guia e modelo. Por que não seguir pelo menos um pouco dos ensinamentos dele? É uma coisa inevitável. Se a gente souber seguir as leis do Cristo, nós estamos no caminho do bem e não temos nada a perder, só tem a ganhar. E de maneiras que não vamos esquecer disso, não. É muito fácil nós lembrar. Jesus foi uma coisa, uma excelência. Então nós precisamos de aprender um pouco mais e praticar um pouco mais. Não esquecer de jeito nenhum. O Cristo é o exemplo para toda a humanidade. Aquele que seguir a lei do Cristo está com Deus. Todos sabem que nós precisamos amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e às vezes nas nossas ações nós não lembramos disso, deixa passar da hora. Então que nós sempre lembremos
Sempre lembremos disso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E, em vez de amar, muitas das vezes pensa em esmagar o próximo. Não pensa que está fazendo um grande mal, não. Nós vamos falar aqui umas trovinhas. Trovas do amor imortal. Trovas do Outro Mundo, no livro Francisco Cândido Xavier. Duas certezas na terra, nas lutas de qualquer nível: a vida, navegação, a morte, posto infalível. Por mais sábio ou mais profundo que se articule um conceito, não há conceito no mundo que define o amor perfeito. Amor que nunca se olvida, guarda sempre a mesma sorte. Ligação de vida em vida, saudade de morte em morte. Morri, deixei-te, casaste, e nosso amor não tem fim. Eis a rosa fora da haste, mas rosa do meu jardim. Amor que eu conheço pode ser obsessão, mas persiste a qualquer preço numa saia do coração. Que Jesus abençoe agora e sempre, e que Deus ampara todos os irmãos do Centro Espírita, do tão querido Centro Espírita de Eline de Carvalho. Nós agradecemos o nosso querido amigo, seu Vicente, pelo comentário, pelo carinho com a Casa Espírita, pelas trovas. Gostei do esmagar, não é? É amar, não é esmagar o semelhante, né, seu Vicente? E agora, antes de convidar a Ivana, nós vamos ouvir o áudio da Marilda, lendo a questão de O Livro dos Espíritos para nós. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que ilumine os nossos pensamentos nesse dia de estudo, na noite de sábado, na casa de Eline de Carvalho, que possamos compreender e praticar. É do Livro dos Espíritos, pergunta 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso espiritual caminha sempre e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividades, desenvolvendo ambição, o amor da riqueza, em que o Saturno excita o homem às procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo que se tem no mundo moral, como um mundo físico, e é do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará, à medida que o homem compreenda melhor que há fora dos prazeres de bens terrenos uma felicidade infinitamente maior, infinitamente durável. Muito boa noite, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado, bom final de semana.
Nós agradecemos a nossa querida Marilda, nossa irmã, que fez a pergunta e resposta do Livro dos Espíritos. E agora pedimos a Ivana para continuar o comentário do Evangelho e da questão lida. Muito obrigada. Boa noite, queridos amigos da nossa abençoada Casa Espírita Adelino de Carvalho. Agradecemos muito por participarmos dessa reunião em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Que estes momentos de reflexão em torno desses ensinamentos tão importantes sejam para nós força, sejam para nós coragem para transformar para o bem as nossas imperfeições. No Evangelho de hoje, o capítulo 7, o item 12, o capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito, nós vamos refletir na mensagem do bispo de Alger, que se chama Adolfo. Inicia o bispo de Alger, Adolfo, nos interrogando assim: Senhores, por que vos lamentais das calamidades que amontoastes sobre vossas cabeças? E a resposta vem de imediato. Os problemas, as calamidades, as aflições que hoje trazemos em nossas vidas se deve a nós mesmos. O que temos feito com o nosso próximo? Como ser feliz se nossos pensamentos, palavras e ações ainda são para aniquilar nossos irmãos? O bispo de Alger assim nos diz: não podeis ser felizes sem benevolência mútua, mas como pode ela existir com o orgulho? Então, sabemos que a benevolência nos leva a ter boa vontade para com os outros. A benevolência, ela nos leva a ter paciência, amor, compreensão. Mas o orgulho em nós é a fonte de todos os males. O orgulho nos leva a ser rigorosos, exigente com o nosso irmão, e só a termos indulgência com aquele que nos agrade. A benevolência leva a todos nós a nos colocarmos no lugar do outro, a compreender as dificuldades, as falhas e a respeitar a maneira do outro viver. Orgulho e benevolência são sentimentos antagônicos, são sentimentos incompatíveis. E se o ser humano teima em viver agindo em função do orgulho, a dor e o sofrimento continuarão a existir como efeito da lei de ação e reação, até que se sinta assim cansado de sofrer e busque eliminar esse seu orgulho. Então, que possamos todos tirar essa imperfeição dos nossos espíritos, que aproveitemos a hora, que aproveitemos o momento para olhar nosso irmão com bons olhos. Todos somos iguais e cada um de nós tem algo a ensinar e tem algo a aprender. Adolfo, bispo de Argel, nos conclama a eliminar nosso orgulho. Estudemos com humildade o Evangelho de Jesus, procurando colocar em prática esses ensinamentos. Se almejamos um mundo melhor,
precisamos trabalhar na nossa reforma íntima. E só assim seremos felizes. Os vícios do orgulho instalados no nosso coração tornam a nossa vida um grande tormento. Atendamos aos apelos fraternos do Evangelho de Jesus, pois sabemos bem, com a nossa doutrina abençoada, que a justiça divina reserva processos dolorosos de correção nas encarnações futuras. A mensagem do bispo de Argel é de 1862 e percebemos que houve melhorias nos relacionamentos humanos, mas ainda vemos a supervalorização dos valores materiais e das suas necessidades. Ainda vemos grande parte da humanidade forjando a guerra como meio de se chegar à paz. Mas a melhoria, ela vai acontecer. Ela vai acontecer dentro de cada um de nós. E ainda veremos os problemas do egoísmo no mundo sendo resolvidos com diálogo, solidariedade e boa vontade. Pois sabemos com Jesus que todos nós somos irmãos e haveremos de aprender a sermos verdadeiramente irmãos, a sermos fraternos. Nesta mensagem, Adolfo, bispo de Argel, nos fala que estamos diante de revelações das almas que deixaram o corpo e vem falar o quanto as vaidades dos homens se tornam insignificantes diante da eternidade. Ele fala assim que os mortos voltam para dizer que após a morte do corpo, a vida continua e será maior aquele que foi humilde na terra, aquele que mais amou. Encerra abrindo nossos olhos à luz, dizendo que a caridade e a humildade são duas irmãs de mãos unidas e são os títulos que realmente agradam ao nosso Pai Eterno. Jesus veio para nos ensinar. Vamos então, inspirados nessas lições do Evangelho, pedir a coragem de extirpar de nossos corações o orgulho e o egoísmo. Antes de dar o boa noite, queria deixar aqui uma frase de Emmanuel, que está no livro Passos da Vida. É o capítulo 15, que se chama A Felicidade. E ele nos diz assim: felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia, ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Então, que tenhamos realmente a coragem de modificar nossos sentimentos e que possamos tirar esse orgulho, esse egoísmo do nosso coração. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade dessas reflexões. Um abraço, feliz domingo e com Jesus a nos guiar. Obrigada, muito, muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Ivana pelo belo comentário, por essa frase de Emmanuel espetacular. E dando continuidade, nós vamos pedir a nossa Silvana para fazer uma leitura de uma mensagem para nós.
Boa noite a todos. Vou ler uma leitura do livro Trilha de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela se intitula No Espiritismo com Jesus. Se acordarmos para as responsabilidades que o Espiritismo com Jesus nos impõe, é imperioso não esquecer que ainda nos achamos na Terra encarnados e desencarnados em vastíssima escola de preparação ante a vida maior. Em seus variados departamentos, encontramos ainda a ignorância gerando a penúria criando necessidades, as necessidades formando problemas e os problemas plasmando o desespero nos corações. Desse estranho conjunto de forças negativas nascem a superstição e o fetichismo, perturbando o caminho das criaturas que, apressadas e invigilantes, muitas vezes pretendem colher a felicidade sem plantá-la e exigem a paz sem qualquer esforço para se libertarem dos prejuízos a que se acolhem. Todavia, quanto mais se alonguem a crendice e o fanatismo, operando o extravio das consciências, mais amplo é o trabalho de cooperação que o mundo nos reclama, porquanto o cristianismo renascente na construção espírita de hoje é a vitória das forças da luz sobre as energias ocultas da sombra. Quando surpreendidos por qualquer espécie de culto primitivista, em desacordo com o Evangelho de Jesus, nesse ou naquele círculo religioso, procuremos auxiliar sem alarde as vítimas da fascinação, mergulhadas por enquanto em manifestações impróprias ou inferiores da fé, acentuando a própria diligência no estudo e dilatando a própria capacidade no exercício do bem. E, se defrontados por resíduos e objetos de semelhantes manifestações, façamos silêncio no coração e sigamos adiante. Porque, se não é justo recolher o foco infeccioso da via pública para trazê-lo ao próprio lar, e se não é crível que o homem sensato instale deliberadamente um vespeiro na própria moradia, claro está que o respeito e a higiene, a prudência e a caridade nos induzem a fugir de qualquer desafio espetaculoso aos elementos enfermiços da sombra, que apenas solicitam bondade e tolerância, compreensão e esquecimento. Acentuemos na própria vida a disposição de aprender e auxiliar, que a ignorância encontre conosco a bênção do alfabeto, que a penúria receba de nossas mãos o óbolo de carinho a que faz jus, que as necessidades humanas nos recolham o concurso fraterno e que os problemas do mundo nos identifiquem na posição de aprendizes de Jesus, sempre dispostos a amparar e socorrer, edificar e instruir. Que o amor do Cristo se irradie conosco, em nós e por nós, porque amar e servir constitui a missão do bem diante do mal, sem que mudança alguma consiga alterar semelhante imperativo da vida. Muito obrigada, fiquemos todos com Deus.
Nós agradecemos a nossa querida Silvana pela mensagem belíssima que ela leu para nós. E para iniciar os comentários da mensagem, nós vamos pedir a Ana Cláudia. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leitura. É com alegria que estamos reunidos para fazermos as nossas reflexões em torno do Evangelho, em torno desses livros maravilhosos trazidos a nós pela mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E nós vamos comentar um pouco aqui, com as bênçãos de nosso Mestre Jesus, o texto lido pela Silvana do livro Trilha de Luz, em que o Emmanuel intitula No Espiritismo com Jesus. Nós entendemos que no Espiritismo só pode ser com Jesus, já que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, o Emmanuel ele começa nos dizendo que se nós já acordamos para as responsabilidades, as nossas responsabilidades, que o Espiritismo com Jesus nos impõe, nós queremos alcançar uma certa evolução, uma melhoria, mas a gente não pode esquecer que a gente está vivendo aqui na Terra, que é uma escola, e entre encarnados e desencarnados que ainda não acordaram para essa verdade, não teve essa tomada de decisão de ser cristão ou de abraçar o Espiritismo ou de simplesmente cumprir com as leis de Deus, praticar os ensinamentos de Jesus, amando o próximo, respeitando. Mas o Emmanuel nos diz, que nós encontramos ainda no planeta uma ignorância muito grande que gera penúria e que essa penúria provoca necessidades, e essas necessidades vão formando problemas que acaba gerando, plasmando um desespero nos corações. E a gente fica pensando nessa questão que ele está comentando sobre o que a gente está vivendo atualmente, como é atual esse texto. Ele fala que desse estranho conjunto de forças negativas nascem a superstição e o fetichismo, perturbando o caminho das criaturas que muitas vezes, por estarem apressadas e invigilantes, elas querem colher uma felicidade sem plantar, sem esforço. Elas querem paz, tranquilidade no coração, sem se esforçarem para isso, sem fazerem nada para conquistar isso, porque isso é uma conquista, E muito envolta às coisas materiais, na verdade. Então ele fala para a gente desse momento atual que a gente está vivendo, em que nós estamos observando muito comum, entre as redes sociais principalmente, e a própria rede mundial de computadores, a internet, uma divulgação, uma disseminação de inverdades, de mentiras, de fake news, negando às vezes até a própria ciência, provocando um desserviço para a população que fica, por ser ignorante, ela acaba ficando envolvida nessas mentiras, acreditando, crendo nelas e até mesmo criando um certo fanatismo. E aí o Emmanuel fala sobre isso, que quanto mais se alonguem a crendice e o fanatismo, operando o extravio das consciências, porque é isso mesmo que as fake news e as mentiras divulgadas pela internet, elas provocam. Elas extraviam as consciências. Elas colocam nas pessoas mentiras como se fossem verdades e elas acreditam. Então, quanto mais se alonguem, se espalhem, essas crendices e esse fanatismo, tirando as pessoas da sua consciência,
extraviando as suas consciências, mais amplo é o trabalho de cooperação que o mundo nos reclama. Porquanto o cristianismo renascente na construção espírita de hoje é a vitória das forças da luz sobre as energias ocultas da sombra. Então, se nós que já abraçamos as nossas responsabilidades com Jesus, nós temos que ter isso muito claro na nossa mente e a gente tem que aprender muitas vezes a calar, a fazer o silêncio diante dessas manifestações fanáticas. A gente não pode fomentar essas mentiras, né? Não podemos fomentar, não podemos criticar, porque na verdade são pessoas que merecem a nossa indulgência, que merecem a nossa oração, a nossa tolerância, para que eles possam talvez caírem em si e modificarem o seu pensamento, aprenderem alguma coisa nessa encarnação ainda. O que nós com Jesus devemos fazer é amar e servir. É o que o Emmanuel nos diz, que tudo pode acontecer, né? O amor e o serviço constituem a missão do bem diante do mal. Então, não importa, se a gente estiver com Cristo, né, o amor do Cristo vai se irradiar conosco, em nós e por nós. Mas precisamos amar e servir, independente daquilo que esteja acontecendo em volta ou na nossa vida ou em volta de nós. Boa noite, queridos amigos, era só isso que a gente queria comentar. Um grande abraço a todos, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Ana Cláudia por seu belo comentário e agora, dando continuidade, nós vamos pedir ao nosso irmão Marco Antônio que prossiga no comentário da mensagem. Boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva os corações nesse instante e sempre. Emmanuel, nesse capítulo, no Espiritismo com Jesus, ele nos mostra como agir perante as diferentes crenças, principalmente aquelas crenças que trazem consigo superstições, crendices, fanatismo, e que nós nos deparamos continuamente em nossa jornada. Não cabe a nós criticarmos, mas auxiliarmos, compreendermos que existem pessoas ainda que se apegam a esse tipo de manifestação primitiva, manifestações que nós mesmos, talvez no passado recente, nessa ou em outras existências, também nos apegamos. O ser humano ainda tem dificuldade da adoração a Deus em espírito e verdade. Muitas vezes acreditamos em forças ocultas, em rituais, em oferendas, em objetos. Isso ainda é muito forte em nós. O Espiritismo busca nos esclarecer. Então, em primeiro lugar, ao vermos esse tipo de manifestação, esse tipo de crença, nós mesmos temos que buscar, estudar, refletir, para que nós, em primeiro lugar, nos libertemos disso. Então, nós temos que buscar o nosso próprio esclarecimento. O Espiritismo mostra que essas crendices não têm base na realidade, mas pura e simplesmente na imaginação, na fantasia que nós mesmos criamos e que muitas vezes atrapalham nossas vidas. Então, as sociedades muitas vezes que se entregam a esse tipo de crença mais primitiva, a gente vê que a sociedade tende a não criar laços mais firmes, mais fraternos.
buscando a melhoria, mas sempre há uma disputa, sempre há o medo que perpassa os nossos relacionamentos. Então, por isso, nós precisamos primeiro nos libertar. O que adianta, por exemplo, se a gente ver alguém que está se afogando, e se a gente não souber nadar, não adianta a gente pular junto. Vamos os dois se afogarem, né? Vão os dois se afogarem. Então precisamos aprender a nos libertar desse tipo de crendice. Mas ao mesmo tempo temos que respeitar. Uma vez compreendendo que esses fenômenos não trazem uma base real em si mesma, mas são puro fruto das crenças e dos valores das pessoas, nós também não cabe a nós sairmos criticando e condenando as pessoas ou essas crenças. Quando chamados a esclarecer, devemos sim esclarecer, mas sempre com amor fraternal, com amparo, e buscar nós mesmos respeitarmos as decisões das pessoas, as escolhas que as pessoas têm. Nós temos muita dificuldade de conviver com pessoas com pensamentos diferentes, em geral. Geralmente queremos impor o nosso pensamento. E quando isso se torna coletivo, surgem as ditaduras. Então, nós temos essa intolerância, inclusive no campo religioso. Durante muito tempo, nós mesmos já perseguimos aqueles, né, provavelmente no passado, que pensavam diferente de nós. Ainda trazemos esse resíduo dessa intolerância dentro de nós. Nós temos que respeitar as decisões e as pessoas têm a liberdade dada por Deus de acreditarem no que elas queiram. Mas nós podemos esclarecer sempre que chamados a isso e compreendermos, buscando sempre, porque no Evangelho de Jesus, se quisermos seguir o Mestre, temos que aprender a ser tolerantes, compreensivos, a servir, a ajudar sempre, e não a destruir, a condenar, a criticar quem quer que seja. Vamos manter a pureza doutrinária em nós, mas vamos respeitar as pessoas que tomam decisões diferentes da nossa, embora seja o nosso dever, quando chamados a fazê-lo, esclarecer com amor, com fraternidade e com respeito. Muita paz a todos e que o Senhor nos abençoe e nos ilumine nesse instante e sempre que assim seja. Nós agradecemos ao nosso irmão Marco Antônio pelo belo comentário e, dando prosseguimento, nós vamos pedir à nossa companheira Nilma para apresentar para nós uma poesia. Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria podermos participar desse grupo de estudo e oração. Hoje nós vamos ler uma poesia intitulada A Alegria de Jesus, de Maria Dolores, que está no livro Alma e Vida, uma psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ele, homem de fé, ouvira alguém dizer um dia que Jesus, em legando a paz ao mundo, também deixara aos homens, junto à bênção da paz, em sentido profundo, o dom celeste da alegria. A calma ele encontrara esquecendo as ofensas e cumprindo o dever que lhe cabia. No entanto, onde encontrar o júbilo do Mestre? Entre as contradições do caminho terrestre? Buscou sinceramente o serviço das crenças. Todas elas traçaram a senda nobre e reta, mostrando a fé por meio e os altos céus por meta. Mas muitos os fiéis, quase em todos os cultos, eram tristes, amargos, sofredores. Pediam proteção chorando as próprias dores, fossem jovens ou adultos, em vasta maioria. Oravam tão somente a rogar e a gemer. Pouca gente sabia agradecer ao chão que lhes doava água, apoio e comida, nem pensar na grandeza da própria natureza que lhes acalentava os dons da vida.
onde estava a alegria de Jesus. Ele foi procurá-la no cimo da montanha. Entretanto, a montanha em plena luz, que o sol lhe endereçava em raios cor de opala, era bela e altaneira, mas lamentava os temporais que lhe abriram no corpo as chagas da erosão. Foi ao vale a se abrir em pompas naturais. Na beleza das flores, o vale era um jardim de perfumes e cores, mas censurava as larvas que o feriam. Ele foi consultar as áreas de um pomar. As árvores mais fortes e mais belas talvez fossem as altas sentinelas da divina alegria. As árvores, porém, todas vestindo em verde, alegres e felizes, sobre os sapatos das raízes, davam a quem passasse os próprios frutos. Entretanto, queixavam-se do vento que lhes quebrava o corpo ao furacão violento. O homem foi ao mar. O oceano que se reconhecia, o gigante maior existente no mundo, expressava-se em cólera sombria, talvez gritando a dor em que vivia por ocultar no próprio fundo as vítimas de guerra e os resultados da pirataria. Ele peregrinou quase que em toda a terra, sem achar a alegria de Jesus. Numa noite, porém chuvosa e fria, lobrigou na calçada um velhinho caído sem ninguém. Sofreu ao ver-lhe o peito e os braços nus. Não quis saber quem era. Ali estava alguém que devia tratar-se qual se lhe fosse irmão. Conhecia um telheiro próximo e vazio. Podia socorrê-lo e livrá-lo do frio. Tomou-o com cuidado, aconchegando ao peito o infeliz desmaiado. No entanto, ao dedicar-lhe a máxima atenção, sentindo que lhe ouvia o próprio coração, notou que lhe nascia no âmago do ser um júbilo profundo, associado à paz de que se revestia. Ao transportar o pobre ancião, ele reconheceu que descobria, sob o calor da estranha luz, em sublime alegria, a celeste alegria de Jesus. Desde então, muito embora cumprisse as obrigações de cada hora, em todos os sentidos fez-se o irmão dos caídos. Carregava esses pobres companheiros que encontrasse na rua para abrigos, refúgios e telheiros. Não só isso, doava sempre a quem necessitasse a própria prestação de apoio e de serviço. O tempo desgastou-lhe o corpo alterado e doente. Ele, porém, sentia-se feliz, servindo sem cessar na mesma diretriz. Numa noite, entretanto, ele caiu ao carregar um ébrio desditoso. Estirado no pó, quase que num instante, viu-se fora do corpo enfermo e idoso, sob dor lancinante, qual se agudo punhal lhe traspassasse o peito. Fitou o antigo corpo imóvel, conquanto fraco, embora usufruía agora um corpo mais perfeito. Sentiu-se um tanto inquieto o que seria, mas alguém se mantinha de vigia. Era um homem trajando um manto acolhedor, que lhe estendia os braços num sorriso feito de paz e amor. E ele, que carregara tanta gente, viu-se então transportado de repente, e esquecendo a doença, o desgaste e o cansaço, notou que, resguardado com carinho, ele e o homem de luz subiam juntos para o grande espaço. Que se passava ali? O que haveria? Ele não quis saber. Repousava e seguia, nos braços que o guardava, atento ao benfeitor que o conduzia.
Ele sabia apenas que atravessava as regiões serenas, de altura recamada, de branda e extensa luz, buscando o grande além, chorando de alegria, na celeste alegria de Jesus. Uma boa noite a todos, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã e companheira Nilma por essa belíssima poesia. E vamos agora encerrando, passaram alguns minutinhos, vocês nos perdoem. Vamos encerrando pedindo a nossa querida Valda para fazer para nós a prece. Obrigada, amigas, por essa reunião. Mais uma vez estamos todas juntas, pedindo ao seu Delino, ao seu Bezerra, ao seu Eurípides, que nos oriente sempre na nossa jornada. Muito obrigada mais uma vez, eu peço, pela semana maravilhosa, meu Deus, que nós passamos. Quero pedir bênção e proteção para todos nós, encarnados e desencarnados. Que haja muita paz, muita fé, muito amor em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, queridos amigos, queridas amigas, encerramos o nosso estudo desta noite, agradecendo a todos que leram, comentaram, fizeram preces, declamaram poesia, apenas ouviram a nossa reunião, vibrando em torno para que tudo desse certo. Muito obrigada a todos, fiquemos todos com Deus. Um bom fim de sábado e que iniciemos a semana com Jesus à frente de nossos corações. Muito obrigada, fiquemos todos com Deus.